Sejam todos bem-vindos para o lançamento oficial do Ampesp Fomento 2026, um dos principais eventos voltado ao fortalecimento da gestão pública municipal no estado de São Paulo. Nesse momento temos a presença aqui do Adnan Ortolan, que é o presidente da Ampesp, e o vice-presidente, que é o João Vitor Barbosa, e prefeito anfitrião de Águas de São Pedro. A Associação Municipal de Pequenos Municípios de Pequeno. É isso aí. Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Porte do Estado de São Paulo promove mais uma edição do Fomenta, iniciativa consolidada no calendário municipalista paulista e que tem como objetivo fortalecer a gestão por meio de capacitação e integração institucional da inovação e da troca de experiências entre gestores públicos, especialistas e representantes de diferentes esferas governamentais. O lançamento hoje marca o início oficial da divulgação do Congresso Ampesp Fomento 2026, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro no Grande Hotel de Águas São Pedro, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, técnicos, órgãos de controle, lideranças políticas e representantes da iniciativa privada. Para início, as manifestações oficiais dessas solenidades, convidamos sua saudação à abertura institucional, o prefeito anfitrião, vice-presidente da Ampesp, senhor João Vitor Barbosa. Vale, primeiramente agradecer a vocês a presença de estarem fazendo essa cobertura tão importante. Como falado um pouco mais cedo, nós estamos aí no 7º evento, desde o primeiro que foi feito em 89, o 4º em sequência em Águas de São Pedro. E não só é um prazer poder recebê-los aqui, mas poder consolidar Águas de São Pedro como a casa da Ampesp, em parceria com a Adnan, que é nosso presidente, todo o grupo da associação. A gente fica muito feliz em receber, virá na capital do país, virá Águas de São Pedro de 10 a 12 de novembro, onde a gente traz as discussões das políticas públicas nacionais, importantes temas, a importância do ensino, do aprendizado, da troca de experiências, da gente poder falar de novo importante. Como falado um pouco mais cedo, nós estamos aí no 7º evento, desde o primeiro que foi feito em 89, o 4º em sequência em Águas de São Pedro. E não só é um prazer poder recebê-los aqui, mas poder consolidar Águas de São Pedro como a casa da Ampesp, em parceria com a Adnan, que é nosso presidente, todo o grupo da associação. A gente fica muito feliz em receber, virá na capital do país, virá Águas de São Pedro de 10 a 12 de novembro, onde a gente traz as discussões das políticas públicas nacionais, importantes temas, a importância do ensino, do aprendizado, da troca de experiências, da gente poder falar de inovação, das discussões importantes, dos impactos políticos que estão sendo tomados através das decisões do Congresso Nacional, impactos financeiros. Os municípios, na sua maioria, estão aí com muita dificuldade pelos projetos que têm passado, trazendo gastos à administração sem a fonte de recursos. Então isso é uma preocupação muito grande. A gente tem encontrado todas as cidades que até pouco tempo atrás estavam muito bem em dia com o seu financeiro, hoje em dia já estão com dificuldade de pagamento para poder cumprir as obrigações, e trazer isso para cá, no menor município do estado de São Paulo, a discussão ampla, nacional, é um prazer para a gente, e está recebendo no Grande Hotel também, que é uma referência na América Latina em gastronomia, em recepção, é um espaço fantástico. Então a gente consegue agregar a qualidade, melhorar ainda mais a recepção que a gente está fazendo aqui em Águas de São Pedro, com as políticas públicas, com as discussões, recebendo o governador, presidente, no âmbito nacional, estadual, representantes, senadores, enfim, deputados, todos que venham para cá para entender as demandas e a gente amplificar essas discussões que são muito importantes para o âmbito do estado de São Paulo e para o Brasil. Então, agradeço a presença de todos. A gente ressalta aí o convite para 10 a 12 de novembro, para que todos estejam presentes com a gente, aproveitando essa oportunidade pós-eleitoral para discutir políticas públicas, porque vai muito mais acima ainda a discussão a partir do próximo mandato, das necessidades que virão a partir dos próximos 4 anos também. Agradecemos a palavra do vice-presidente João Vitor Barbosa. Convidamos agora o presidente da Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Porte do Estado de São Paulo, senhor Adnan Ortolan, para a mensagem de abertura e apresentação do Ampesp Fomenta 2026. Muito bem, gente. Muito obrigado aí, principalmente a toda a imprensa que está aqui presente, aos profissionais que estão nos acompanhando aí via redes sociais e vocês que nos acompanham na comunidade aqui da Ampesp. Agradecer o município de Águas de São Pedro, através do João, através de toda a sua equipe, e Ampesp, através da sua diretoria, formada por mais de 60 pessoas, entre eles
mais de 40 prefeitos em exercício, decidiu manter o Ampesp Fomenta em Águas de São Pedro, principalmente pela figura do João, né, uma pessoa assim que abre toda a administração, dá todo o apoio para a gente, e agora num espaço muito mais nobre, que é o grande Hotel Senac de Águas de São Pedro. É um hotel aqui, nós estamos num dos espaços desse hotel, né, que ele vai ser totalmente fechado para esse evento entre 10 e 12 de novembro. E a escolha, como o João comentou, a escolha que nós fizemos da data, ela é significativa, que é logo depois do segundo turno das eleições. Então, passado todo aquele clima das eleições, aquela disputa, quem é eleito, quem não é, etc. e tal, é hora de governar. E nessa hora de governar, os representantes do governo federal e do governo estadual, que serão eleitos, o parlamento estadual, o parlamento federal, eles precisam ouvir quem está no governo municipal para ver as necessidades que nós temos. Esse vai ser o foco principal. Foco no sentido de aproximar representantes eleitos daqueles que estão no mandato, os entes federais e estaduais com os representantes dos municípios, tá? Vai ser muito rico, muito importante. Águas de São Pedro vai ser a sede do poder paulista e a sede do poder nacional entre 10 e 12 de novembro, porque esse encontro já ultrapassou os limites do estado de São Paulo, já tem um impacto. Aliás, o que acontece em São Paulo tem um impacto em todo o país, né? E com certeza várias das discussões que nós temos, nós levaremos para o país como um todo. Obrigado, presidente Adnan. Daremos início nesse momento à coletiva de imprensa, a rodada de perguntas encaminhadas pelos veículos de comunicação e aos profissionais aqui presentes. As respostas poderão ser realizadas de forma intercalada pelo presidente Adnan Ortolan e pelo vice-presidente João Vitor, conforme o tema abordado. Vocês querem fazer alguma agora? Ou... Primeira pergunta, Daniele Savignago, Portal de Notícias de Piracicaba. Quais parcerias institucionais e empresariais estão sendo articuladas para fortalecer o Fomenta 2026? Tá. Em termos de parcerias com os órgãos governamentais, a gente tem uma ótima relação com os órgãos do Estado e os órgãos federais. Tá? A gente promove eventos em conjunto. Recentemente a gente promoveu a Caravana Federativa com todos os ministérios do governo federal, e do governo do Estado a gente tem uma proximidade muito grande. Isso não quer dizer que nós também não cobramos do governo estadual e do governo federal, porque nós somos uma entidade representativa dos municípios. Nós atuamos em colaboração com essas duas esferas governamentais, mas nós cobramos também o quinhão daquilo que é dos municípios. Tá? Um dos exemplos que eu falo é uma PL, um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa de iniciativa da Ampesp, assinado por 18 deputados, que ele estabelece uma regulamentação nos convênios entre Estado e município, porque há uma assimetria muito grande. Quando o Estado cede funcionário para os municípios, é cobrado o valor, ressarcimento. Quando acontece ao contrário, em todas as cidades acontece isso, todas as cidades, o prefeito João, o prefeito de Piracicaba, ele cede funcionários da prefeitura para o fórum, cede para a delegacia, etc. Não há um ressarcimento dessas despesas. Então, é uma lei que regulamenta isso. Já com a iniciativa privada, a gente faz muito essa parceria com as entidades representativas, especialmente as entidades do Sistema S, tá? Senai, o próprio Senac aqui, o Sebrae, são parceiros, o Senar, né, que são parceiros representantes dessas entidades, das empresas, né, visto que nós temos os expositores, são centenas deles que estarão aqui presentes, mas a Ampesp ela não pode fazer uma representação direta de uma empresa, né, porque isso vai contra a legislação das entidades municipalistas. Acho que é importante destacar também
né, que a gente falou bastante da parte pública, né? Tem as empresas públicas, como a Prodesp também, que vem trazer soluções, mas também os estandes que trazem as soluções da iniciativa privada. Então eles vêm com seus estandes apresentar aos prefeitos, apresentar aos governos a possibilidade de novas soluções. Então isso abre muitas portas. A intenção é fazer um amplo ambiente de negócios e discussões públicas aqui em Águas de São Pedro. Agora a pergunta do Carlos Alvarenga, jornal A Tribuna. Como será a estrutura de estandes e exposição voltada aos municípios, empresas e órgãos parceiros durante o Congresso? O evento contará novamente com o apoio de grandes instituições dos governos estadual e federal? Sim, com certeza. A gente vai ter aí mais de 80 expositores, né? A grande maioria são expositores que já vêm, né? O prefeito aqui comentou da Prodesp, do Invest São Paulo, FDE, Caixa Econômica Federal, que são já expositores tradicionais nossos, e com certeza está sendo negociado, né, a participação de outros expositores, especialmente da iniciativa privada. Os conselhos regionais participam muito, né, o CAL, o CREA, também aí o Conselho Regional o CRESSE, né, são órgãos que sempre participam conosco e vão estar presentes. Ele vai ter uma disposição muito legal aqui no hotel, porque o hotel ele é fantástico, a estrutura dele, você vai ver desde a entrada, no momento do evento no hotel, toda a sua disposição até a área de convenções, né, que vai estar distribuído os espaços de aprendizado, os stands, vai ser um ambiente muito diferente do que vocês encontram normalmente em ações como essa, em congressos que acontecem pelo estado de São Paulo. Verdade. A próxima pergunta é da redação Cidade Online. De que forma a Ampesp será conduzida a preparação logística e organizacional para receber gestores públicos no Grande Hotel de Águas de São Pedro? Olha, isso é uma preocupação, porque pela primeira vez a gente tinha o evento no Centro de Convenções, ali de Águas de São Pedro, e a parte de hotelaria, cada um se articulava, né? E agora não, agora a gente tem que fazer articulação também de hotelaria, porque o hotel vai estar totalmente fechado, não vai ter hóspedes externos, né? Então a gente vai também fazer essa logística aqui dos hotéis, e obviamente não cabem todas as pessoas aqui, e tem uma ocupação hoteleira muito grande, né? O prefeito podia falar sobre isso, né? Qual que é o impacto disso? Olha, o impacto para o período é fantástico para a cidade, né? Mas graças a Deus a gente tem uma rede hoteleira bem consolidada, né? Independente aos leitos do hotel, do Grande Hotel, que num primeiro momento, como benefício da Ampesp, para os prefeitos que tiverem em dia com os seus pagamentos da Ampesp, os prefeitos terão a isenção no período que estarão hospedados aqui do evento. Então isso é importante de destacar, porque é um incentivo que a associação faz para que os prefeitos venham nesse período e aproveitem esse ambiente de discussão. Mas nós temos na cidade 2.000 leitos de hotel no total, então a gente tem total capacidade de recepcionar com qualidade, atender na condição logística. A prefeitura vai estar toda mobilizada junto à associação para apoiar os prefeitos que necessitarem, qualquer gestor público, a ter sim a sua condição de hospedar e estar na cidade, num ambiente que vai acolhê-los com toda a qualidade possível, que a gente espera que essa nova Ampesp já vinha vindo muito bem, seja ainda mais um salto de qualidade no nosso congresso. Quarta pergunta, do Vinícius Amauri, portal Piracicabano. Qual a expectativa da organização em relação ao impacto do Fomenta 2026 no fortalecimento do municipalismo e na qualidade da gestão pública paulista? Olha, a maior expectativa é no sentido de que a gente possa fazer com que esses parlamentares que sejam eleitos em outubro, eles entendam os dilemas da administração municipal, né? Porque o que a gente está vendo é que você tem uma série, e não só os parlamentares, mas os órgãos governamentais, mas você está vendo aqui uma série de decisões que elas impactam diretamente a vida dos municípios sem ter a preocupação com de onde vai sair os recursos para isso, né? Então, justamente esse é o ponto focal que a gente quer dizer. Olha, gente, tudo bem, você vai ter a pressão daquele segmento, mas
as decisões de vocês, aquilo que vocês aprovam, e mesmo do judiciário, tá? Ministério Público do Judiciário, aquilo que vocês exigem, aprovam, tem uma consequência, e é preciso encontrar o meio termo, né? Porque o que está acontecendo hoje, e o prefeito João foi muito claro, grande parte dos municípios no Brasil estão operando no déficit. Isso tem um impacto para a economia, né? Quando os órgãos governamentais operam no déficit, você tem uma taxa de juros mais elevada, você tem todos os problemas que nós temos aí de controle da inflação e tudo mais, existe esse impacto. Então, justamente esse é o principal foco que a gente quer dar. Agora a quinta pergunta, Valei Rodrigues, Jornal Gazeta de Limeira. Como a Ampesp tem fortalecido a sua atuação junto aos municípios por meio dos encontros regionais realizados em diferentes regiões do estado de São Paulo e consolidando mais uma edição do Fomenta? Olha, vou aproveitar aqui e falar, a gente teve agora há pouco em Laranjal Paulista, né? Eu tive a oportunidade de falar como vice-presidente da Ampesp também, como um case turístico, que turismo é uma indústria sustentável, algo que, se você bem aplicado, consegue fazer um gerador de receita. E é muito importante, quando você faz encontros menores regionais, você traz a facilidade do acesso à população, do acesso às pessoas que estão em volta, o próprio comerciante, o investidor entender aquele ambiente, entender as nuances do poder público, porque quando a gente fala em política pública, é entender que não é só o poder público, né? O envolvimento da iniciativa privada, iniciativa pública, associações, moradores entenderem as necessidades. Você traz para perto da localidade, daquele morador, daquela cidade, a discussão pública sobre aquele determinado assunto. E esses encontros regionais têm acontecido a cada período, né? Tem uma sazonalidade aí, cada mês a gente está indo para cada região, com a Ampesp, podendo trazer essas informações e fazendo ter mais acessibilidade a essas discussões, as políticas regionais, também se prepararem para isso, para vir para o Ampesp Fomenta já, né, numa discussão mais ampla, trazida por cada cidade, por cada região. Perfeito. Agora a sexta pergunta, da Nanda Garcia, Folha Barbarense do Oeste. Como a organização pretende equilibrar capacitação técnica, inovação e participação da iniciativa privada para gerar resultados efetivos do desenvolvimento dos municípios paulistas? Tá. Então, a questão da iniciativa privada, como eu falei, a gente tem os expositores, que alguns deles terão um espaço para apresentar as soluções, e é interessante isso, porque principalmente a gente, um dos encontros que nós fizemos, que aconteceu lá em São Paulo, foi um encontro com as startups que estão desenvolvendo soluções inovadoras, especialmente na inteligência artificial, para a gestão pública municipal. Então, esse é um exemplo muito claro de atividades que a gente tem. Na última edição nós tivemos a presença aqui do Google. O Google veio aqui para falar de algumas soluções que eles têm, principalmente na área da educação, né, e apresentar isso aos municípios. Então, são exemplos que nós temos dessa relação com a iniciativa privada. E agora, vamos para outra pergunta aqui, ó. Cana Cumel, Jornal Cidade do Estado. A participação das concessionárias dos serviços de bens públicos já é rotina. Quando o contrato com o município, o prefeito possui ferramentas para fiscalização e cobrança. Mas quando essas concessões são federais ou estaduais, ao recorrer às agências reguladoras, os prefeitos encontram respaldo suficiente para a apresentação das suas demandas? Eu acho que o ambiente é exatamente esse, né? Da gente aproveitar a união através da Ampesp, do Fomenta, utilizar as estruturas para que a gente possa pressionar o governo, pressionar os outros entes, para que as agências reguladoras tomem as atitudes necessárias quando não cabe ao âmbito do município, correto? Exatamente. E assim, o que a Carla colocou vamos colocar o exemplo lá de São Paulo, dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo, né, com a concessionária de energia elétrica Enel, né, a dificuldade que se tem. E a gente tem algumas outras concessionárias, aqui mesmo, né, na nossa região, a dificuldade de locomoção que está tendo
entre São Pedro, Águas de São Pedro e Piracicaba por conta da obra de uma concessionária que é a Eixo. Tá? A obra é importante, mas que realmente, e isso é um trabalho que a Ampesp vem fazendo, que realmente nós precisamos ter mais voz ativa nessas agências reguladoras, isso é muito importante, né? Nós tivemos o exemplo, por exemplo, da Rumo Logística, que ela fez a duplicação, atravessando todo o estado de São Paulo, mas as obras de mitigação dos impactos urbanos acabaram ficando de fora, né? E aí você tem os conflitos, eles aumentaram ao invés de diminuir. Então, realmente, é um dilema muito grande. E o município sozinho ele não consegue lutar. Ele tem que ter as entidades municipalistas. A função nossa é justamente essa, representar os municípios. Sobre a Natália, da DTG, SBT. Rafaela. Olha, eu falo para você o seguinte, a Ampesp, diferentemente dos outros eventos, ela é um evento mais intimista, no sentido assim de você ter a proximidade, né? Nós não criamos tantas barreiras entre as autoridades e os prefeitos e os participantes, né? Essa é uma característica, as pessoas gostam. E esse espaço, ele é mais intimista ainda. Esse espaço aqui é um espaço que você vai ter muitas autoridades que elas estarão aqui no hotel junto com os prefeitos, hospedados aqui. Então, eu acho que é uma relação que ela ultrapassa a questão da participação no evento em si, né? A gente quer agregar essa participação pessoal. Porque, pela experiência nossa, eu acho que o João também, a gente resolve muita questão no bastidor. No cafezinho. No cafezinho. Exato. E é justamente isso que a gente quer, essa aproximação. Então, o deputado eleito novo lá, ele vai ter a possibilidade de circular aqui, tomar um café com aquele prefeito, e essa relação pessoal, essa relação intimista, eu acho que vai ser o diferencial dessa edição. Olha, exemplo disso, você já citou mais cedo na fala, mas aí eu tenho que puxar um pouco a sardinha pra gente também, né? Um exemplo disso, dessa hora do cafezinho, dessa hora de você poder trazer o seu projeto para uma amplitude maior, né, e a sua necessidade, foi um exemplo que a gente quis trazer aqui, o projeto de sustentabilidade, o Águas Eco 360, e propôs há 2 anos atrás, numa conversa informal, através dos contatos que a gente faz pela Ampesp, né, pela associação, a gente conseguiu acesso ao governador e propusemos para ele essa ideia do projeto, que se iniciou um estudo de 2 anos para cá para a instalação de uma usina fotovoltaica. A gente construiu esse processo junto à Secretaria da CEMIL, né, Meio Ambiente e Logística, e isso foi anunciado agora e a gente vai começar a construção dessa fazenda fotovoltaica. Isso não foi só para nós como um case junto com o Estado, que não tinha essa política pública, mas o Estado viu de tanta importância, porque traz sustentabilidade, economia, que o Estado criou a política pública e abriu um chamamento para as cidades poderem aderir também, cidades de pequeno e médio porte, construírem a mesma ideia de projeto nos seus municípios, até 5 milhões de reais investidos pelo governo via FECOP. Então, esse é um exemplo, um instrumento que nasceu dessa possibilidade, dessa aproximação. Esse é um ambiente que a gente aproveita para conseguir trazer, às vezes, uma solução que não só para o governo é muito importante, porque a gente está falando em atender as ODS da ONU, né, de emissão de carbono, nós estamos falando aí em também economia, no momento onde a gente precisa buscar novos recursos, nós estamos fazendo com que as cidades consigam economizar na veia e manter a estabilidade econômica. Então é isso, agradecemos a presença de todos que confirmaram aqui, imprensa em geral, parceiros e convidados. Contamos com a participação de todos no Ampesp Fomenta 2026, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro no Grande Hotel de Águas São Pedro. Muito obrigado e um excelente dia a todos. É isso aí, aproveitar aqui em nome do Adnan, ressaltar, convidar todos vocês. Não se esqueçam, de 10 a 12 de novembro, Águas de São Pedro, o Grande Hotel,
Águas de São Pedro serão palco da política nacional e política do Estado, onde as discussões pós o período eleitoral estarão todas preparadas para a gente já estar pronto, literalmente, para o início do novo mandato dos próximos governos, entrar nas discussões importantes e se preparar para a gestão pública, porque o Brasil é uma locomotiva e a gente não pode deixar ela parar. Venham para Águas de São Pedro, 10 a 12 de novembro. Nós estaremos de braços abertos esperando vocês.